Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Ellen. Vamos começar nossa revisão de física com as turmas dos primeiros anos B, C e D. Vamos começar falando um pouco sobre energia. Um resuminho daquele material que vocês receberam durante a unidade. Não existe uma definição do que é energia, mas sabemos da sua existência. E ela possibilita a execução de trabalho. Por exemplo, a energia armazenada nos alimentos faz com que os órgãos do corpo de uma pessoa funcionem corretamente. Os combustíveis fazem com que os veículos se locomovam. Da mesma forma, a energia elétrica produzida pela bateria faz com que os elétrons dos fios condutores de energia se locomovam. Então, são várias fontes de energia, né? Através dos alimentos, dos combustíveis, aquela energia elétrica. Ao falar de energia, é de extrema importância ressaltar o princípio de conservação da energia. Princípio este que, segundo Lavoisier, diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Dentre esses tipos de energia, nós temos a energia cinética, que é a energia que está relacionada ao movimento dos corpos, e a energia potencial, que é a gravitação, pode ser gravitacional, elástica, elétrica, que é a energia que um corpo possui em relação à posição que ele ocupa. Em relação às questões, foram escolhidas algumas que não tinha como passar todas. A primeira, o que é energia eólica e como ela se transforma em energia elétrica. Então, essa energia eólica ela é também chamada de energia dos ventos. É a energia cinética contida nas massas de ar. Vento que tem condições de ser aproveitada e utilizada na geração de energia elétrica. Para transformar essa energia eólica em energia elétrica, o processo de aproveitamento vai depender de aerogeradores, que são equipamentos utilizados para, a partir do contato com o vento, rotacionarem e gerarem outras formas de energia, como a elétrica, por exemplo. Podemos observar aqui algumas imagens de aerogeradores, que são esses aparelhos aí que vão transformar a energia eólica em energia elétrica. Nós podemos listar algumas vantagens e algumas desvantagens dessa energia eólica. Primeira vantagem, ela não emite poluentes à atmosfera. Outra vantagem é que ela é uma fonte de energia barata. O custo vai ser bem menor. E, por ser inesgotável, é uma fonte de energia renovável. E quais são as desvantagens? A poluição sonora e visual, que é produzida por esses aerogeradores. Então, para quem mora perto, fica meio complicado. Outra coisa também, a irregularidade dos ventos pode comprometer a energia. Mas como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Nós podemos observar aí nessa fonte de energia também. Outra questão foi sobre uma pesquisa sobre o valor médio do consumo de energia elétrica de um chuveiro em relação ao consumo geral de uma casa. Quem tem chuveiro elétrico em casa, eu acho que se for fazer um comparativo do antes e depois, percebe que a conta de energia aumenta bastante a partir do momento que a pessoa está usando o chuveiro. Então, o aumento vai de 25% a 30% na conta de energia, em relação ao total, né, de energia consumido na casa. Isso aí vai depender também da potência do chuveiro, vai depender do modo que ele está sendo usado, se for no modo verão, se for no modo inverno. A próxima questão, descreva as propriedades da energia. São elas adimensional, que é aquela energia que não ocupa local no espaço, ou seja, ela não possui massa nem volume. A energia sensitiva, que é aquela que pode ser sentida, mas não pode ser tocada. Energia conservativa, a quantidade de energia no universo é constante, logo ela não se extingue ou se cria. Transformativa é o tipo de energia que pode ser
alterado, transformado. E a transferível é aquela energia que pode ser transferida de um corpo para o outro, mas nunca em sua totalidade. O próximo tópico que nós vamos falar é sobre o trabalho. Na física, o termo trabalho é utilizado quando falamos no trabalho realizado por uma força, ou seja, o trabalho mecânico. Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando ele produz um deslocamento no corpo. Utilizamos a letra grega tau para expressar o trabalho. A unidade de trabalho vai ser o joule, certo? O joule é usada para medir a energia mecânica e também para medir a energia térmica. E ela está no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Vamos aqui continuando. O trabalho de uma força constante. Suponha que um móvel, ao longo de um deslocamento de módulo D, sofra uma ação de uma força constante F, inclinada no caso aí vai ser a inclinação em graus, um ângulo no caso, né? Em relação ao deslocamento. Por definição, o trabalho realizado pela força constante ao longo do deslocamento D é dado por T, que é trabalho, igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Então, essa formulazinha aqui é a que vai ser utilizada para calcular o trabalho de uma força constante. Vamos mais um exemplo, mais uma questão. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal, por uma corda que exerce uma força de 7N. Esse N aí é a unidade de medida Newton. Também horizontal. Qual o trabalho executado pela corda sobre o bloco? Então, vamos às informações aí. No caso, a massa serão 2 quilos, o deslocamento 4 metros e a força 7 newtons. Então, a gente vai começar decompondo a força em duas componentes, x e y. É a força, no caso F de x, nós vamos multiplicar o 7 pelo cosseno de 60 graus, que foi 1/2. Então, encontramos o valor da força aí, que foi 3,5 newtons. Então, já sabendo o valor real que está sendo aplicado no bloco, para que ele se movimente, nós vamos agora calcular o trabalho realizado. Então, utilizando a fórmula força vezes deslocamento. Na força, nós vamos usar esse valor aqui acima, o 3,5. O deslocamento, nós temos aqui o 4. 3,5 vezes 4 foi o total de 14 joules. Então, o trabalho executado pela corda sobre o bloco foi de 14 joules. Essa é uma das questões que está nas listas de exercícios. Mais uma questão aqui. Um garoto gasta 75 joules de energia para empurrar uma caixa por 3 metros. Sabendo que a direção de aplicação da força do garoto forma um ângulo de 60 graus com a direção do desligamento da força feita pelo garoto, qual, né, no caso, teve um errinho aí de digitação, quer saber a direção do desligamento da força feita pelo garoto. Então, nós vamos aí, usando os dados aí que vem na questão, vamos substituir os valores aqui na fórmula. Você pode observar que a força, no caso, vai usar o 75, né? Que é a energia usada pelo garoto. A força nós não sabemos, é o que nós vamos calcular. O 3 foi a distância aqui, 3 metros. E o cosseno de 60, que o ângulo dado aqui foram 60 graus, vai ser 0,5. Executando aqui o cálculo, mudando de lugar, né? No caso, o F passou para o primeiro membro, o 75 passou para o segundo. Conservamos aqui o F no primeiro membro, 75 dividido por 1,5, a força foi de 50 newton. No caso, essa unidade de medida newton,
ela corresponde à força exercida sobre um corpo de massa igual a 1 kg. Ela é uma unidade utilizada em peso. Quando nós usamos peso, nós usamos também Newton, que é também mais uma unidade de medida que está no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Impulso e conservação da quantidade de movimento. Mais um tópico que nós estudamos. Impulso e quantidade de movimento são grandezas físicas vetoriais utilizadas no estudo da dinâmica. A unidade de medida de ambos é a mesma, que é quilograma vezes metros por segundo. E, no caso, massa por segundo, desculpe. E eles estão relacionados pelo teorema do impulso e também pela segunda lei de Newton. A fórmula que nós vamos utilizar para calcular a quantidade de movimento vai ser essa aqui. Q, que é quantidade de movimento, é igual a massa vezes a velocidade. Impulso e conservação da quantidade de movimento. Impulso é a medida da variação da quantidade de movimento. Assim como a quantidade de movimento, ele é uma grandeza vetorial. Quando se aplica um impulso a um corpo, a sua quantidade de movimento muda. Então, a quantidade de movimento de um corpo vai depender do impulso. Se o impulso for menor, a quantidade de movimento será menor. Assim, vice-versa, né? Se for maior, também a quantidade de movimento será maior. A definição mais simples de impulso é mostrada na fórmula a seguir. I de impulso é igual a delta Q. Esse delta Q vai ser a variação da quantidade de movimento. Vamos aqui voltar às questões. Uma caminhonete de massa de 6.000 quilos descreve uma trajetória retilínea e horizontal com a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a quantidade de movimento da caminhonete. Então, nós vamos às informações aí, aos dados que tem na questão. A quantidade de movimento é o que nós vamos encontrar, a massa, né, que é M, 6.000 quilos, e a velocidade de 20 metros. Aplicando a fórmula aqui, 6.000 vezes 20 vai ficar 120.000 quilos, né? Então, já foi encontrado o valor aí, a quantidade de movimento. Considere uma esfera muito pequena de massa igual a 1 kg, deslocando-se a uma velocidade de 2 metros por segundo, sem girar durante 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, o momento linear desta partícula é, então aí nós vamos usar também essa fórmula da quantidade de movimento. A massa vai ser 1 kg e a velocidade 2 metros por segundo. Substituindo aqui na fórmula, nós vamos encontrar 2 quilos metros por segundo. Massa por segundo, né? Pronto, mais uma questão aqui. Em uma partida de vôlei, uma bola mal arremessada atingiu a cabeça de um torcedor que estava parado próximo à lateral da quadra. A velocidade da bola é de 6 metros por segundo e, após bater nesse torcedor, retorna na mesma direção com velocidade de 5 metros por segundo. Considere a massa da bola, M, igual a 300 gramas, e determine o impulso da força que a cabeça aplica na bola. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi transformar. Transformamos aqui a massa que estava em gramas em quilogramas, né? Dividimos por 1.000 e aí ficou 0,3 quilos. Fazendo o impulso, no caso vamos usar a fórmula agora do impulso. Fazendo o impulso igual à quantia de movimento, temos impulso, né? Vai ser igual a delta Q. Aí no caso aqui nós pegamos como a bola, quando ela foi arremessada, ela estava com 6 metros. E quando ela retornou, foi com 5 metros. Nós fizemos o cálculo aqui, a velocidade inicial e a velocidade final, né? No caso, fizemos a subtração aqui,
multiplicamos pela massa, que foi 0,3, e aí o resultado ficou do impulso 0,3 newtons por segundo, que foi o impulso da força que a cabeça aplica na bola, no caso. Mais uma questãozinha aqui das listas de exercício também. Uma força constante de 20 newtons produz em um corpo um deslocamento de 0,5 metros, no mesmo sentido da força. Calcule o trabalho realizado por essa força. Então, os dados aqui: a força 20 newtons, o deslocamento 0,5, no caso, para calcular o trabalho. A fórmula força vezes deslocamento, no caso, o resultado ficou 10 joules. Essa unidade de medida joule, né, como nós já falamos, ela vai ser utilizada para medir a energia mecânica e também a energia térmica. Sobre um corpo de massa 10 kg, inicialmente em repouso, atua a força F, que faz variar sua velocidade para 28 metros por segundo em 4 segundos. Determine a aceleração do corpo, o valor da força F. Então, para achar a aceleração, vai ser a velocidade dividido pelo tempo, né? No caso, vai ser 28, que é a velocidade, o tempo foram 4 segundos. Então, a aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Já a força vai ser a massa vezes a aceleração. A massa são 10 quilos, a aceleração nós encontramos aqui 7. 10 vezes 7, 70. Então, a força, o valor da força foram 70 newtons. Essa é mais uma questão aqui das listas de exercício. Um ciclista desce uma ladeira com forte vento, contrário ao movimento. Então, ele está descendo contra o vento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante. Pode-se afirmar que é a sua. Então, nós temos aí 5 alternativas. A correta é a energia, é que a energia potencial gravitacional está diminuindo, porque a energia cinética ela se mantém, porque a velocidade se mantém. Já a energia potencial ela diminui, porque sua altura diminui. Então, a alternativa correta aí vai ser a letra D. A energia potencial gravitacional ela vai diminuir. Uma criança abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 km por hora. Admitindo o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as forças de resistência do ar, determina a altura do lançamento do objeto. Então, gente, como segundo o enunciado dessa questão, o objeto ele foi abandonado, né? Ele foi arremessado. Logo, nós estamos diante de um movimento de queda livre. Então, a energia mecânica ela foi conservada. O corpo foi abandonado, né, no alto do prédio. Lá só havia energia potencial. E essa energia ela foi transformada em cinética. Aplicando aí a fórmula e colocando os valores, ela foi lançada a uma altura de 20 metros por segundo. E finalizando aí, não teve como colocar todas as questões, porque o tempo ia ficar muito longo, né? E a gente não tem muito espaço. Vamos com a frase aí da situação que a gente está vivenciando. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, independente de estar estudando em casa, de estudar na escola, espero que vocês não percam a fé e que vocês lutem para vencer todos os obstáculos. Então, até a próxima.